Bom dia, alunos do sétimo ano. Costumo falar bom dia porque essa aula sempre vai ao ar no canal a partir das 7 da manhã, né? Não sei o horário que vocês irão assistir, mas enfim, deixando aqui um bom dia e um oi para vocês. Bom, nós vamos hoje começar nossa aula de número 32, mais uma aula de língua inglesa referente ao quarto bimestre. Nessa aula, eu vou fazer uma revisão geral para vocês, né? Durante essas últimas videoaulas, eu já expliquei todos os conteúdos que fazem parte do quarto bimestre. Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa revisão, né? De exercícios, de atividades e também revisão do próprio conteúdo em si, tá bom? Então, vamos começar. Lembrando que estamos na última unit do nosso book, a unidade que traz conteúdos como to be. Aí fiz uma revisão com vocês, né, entre o to be do present e do past. Também temos as prepositions in, on, yet, né? Vou fazer uma revisão delas hoje também. E, por fim, temos as past tense expressions, que estão interligadas com as prepositions e também com o to be past, porque falam de tempos passados, né? De coisas do passado. O to be é o eu era, estava, né? Em vez de ser o presente, eu sou, estou, né? Era, estava. De acordo com essa listinha que eu fiz, eu vou começar pelo to be, present e past, tá? Falando para vocês aqui a diferença entre esses dois tipos, né, de verbo to be. Vocês já aprenderam que o verbo to be, independente de tempo, que seja presente ou passado, ele é o verbo que nós costumamos dizer do ser, estar, né? Ser, estar. Eu sou alguém, eu estou em algum lugar. Você é, você está. Ele é, ele está. Enfim, no português nós temos a nossa conjugação, né? De acordo com cada sujeito. E no inglês também não é diferente. Nós temos aí, então, as conjugações do to be no presente, que nós chamamos de am, is e are, que são esses três verbos aí, considerados to be present, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, I am a teacher, I am in the school, eu sou uma professora e eu estou na escola, certo? Usei eu sou e eu estou, formando aí frases, né, com a primeira pessoa no inglês, pronome I, e o verbo to be am. Por quê? Porque o pronome I, que significa eu, concorda somente com o verbo to be am. Nós não podemos sair concordando qualquer verbo to be com qualquer pronome. Eles têm a ordem deles, né? A frase certa e a colocação certa. Quando eu vou me referir ao he, she, it, por exemplo, eu vou usar is, né? Ela é, ele é, objetos e coisas, tá? Então, eu vou usar o it is. E considerado aí o you plural, o we e o they, nós usamos o are. Porém, o you tem a escrita dele tanto no singular quanto no plural. E nas duas formas nós vamos usar o are, tá? Quando eu falo you are, eu quero dizer você é. Mas quando eu falo you are, eu também posso dizer vocês são. Então, aí eu tenho que tomar cuidado. Aqui estou me referindo e olhar sempre a frase toda, né? Para saber se estou usando you are no singular ou you are no plural. Enfim, essas são as formas do to be present. Quando eu sei o que é o verbo to be e que ele no presente significa am, is e are, né? É o am, is e are, significa ser, estar, fica mais fácil para eu entender ele na forma passada, né? O que nós chamamos de to be past. Então, como usá-lo no passado? Muito simples. Quando você quer falar de uma coisa que você falar sobre algo que você
é hoje, né? Por exemplo, eu sou uma professora atualmente, eu vou usar o presente. Mas quando eu quiser falar, quando eu era uma criança, por exemplo, when I was a child, né? Quando eu era uma criança, eu já fui uma criança, é passado. Então aí, esse verbo ser estar, ele passa a ser era, estava, tá? Era, estava. E aí, conforme vocês estão observando no vídeo, ele passa a ter apenas duas escritas no passado, tá? Ou é was ou é were. E aí tem toda aquela combinação, que na página da nossa apostila, inclusive a página 7 da Unity What Was the Weather Like, vocês vão perceber as tabelinhas aí dos pronomes com os verbos. Então, na conjugação, em vez de falar I am, eu vou falar I was. Em vez de falar eu sou, eu vou falar eu era, tá? Ou eu sou, eu estou, eu era, eu estava. E assim por diante. Você era ou você estava. Aí você passa a usar you, were, né? He, she, it, was. We, you, they, plural, were. Então, só para vocês relembrarem, passa a ser passado, tá? A conjugação de was e were. E é exatamente o que estamos aprendendo, né? Agora. Vocês aprenderam, enfim, nesse quarto bimestre, nessas últimas aulas. E aí, aqui, geral, eu não coloquei exemplos, tá bom? Mas aqui vocês têm que lembrar que existe a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, que vocês também podem conferir na página 7. Lá tem explicadinho, tabelinha por tabelinha, como formar essas frases. Se for uma frase negativa, eu preciso acrescentar not, né? E aí eu tenho que lembrar que eu posso abreviar. Was not fica wasn't, were not fica weren't. E eu tenho que lembrar também que na parte da forma interrogativa, o verbo to be passa lá para o início da frase, né? Por exemplo, were you at home yesterday? Você estava em casa ontem, né? Estou perguntando uma coisa referente ao era, estava, né? Então, were you at home yesterday? Percebam que nessa frase eu usei to be, simple past, eu usei a preposition at e eu usei a past tense expression yesterday, né? Tudo relacionado aí ao tempo, ao passado, enfim, ao era, estava. E aí nós migramos, né, depois do to be past para as prepositions, né? Que aí tem aí a revisão delas também para vocês. Lembrando o contexto de uso do in, né? Quando eu quero especificar uma data, né? In January, in 2014, in the summer, in the morning, in the afternoon, né? Aí fazendo referência a períodos do dia também. Lembrando, né, que no que diz respeito a tempo, o in é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos, né, menos definidos. Como aí vocês podem perceber, quando eu falo in January, eu não coloco o dia, tá? Então, não é tão definido. Lembrando que também que essas preposições que vou falar agora, elas são utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e a lugar. Agora, nós vamos ver o uso aí, uma revisão do uso do on e do at. Temos, então, o on, né, utilizado para fazer referência a datas, dias específicos e também a lugares, né, superfícies locais, né, on my desk, por exemplo, on weekends, on Friday, on April 1st, 2007, on Friday afternoon, tá? Então, nós usamos o on nesses contextos, né? O at, que também tem seu contexto de uso, né? Usada também com expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Como eu disse para vocês, dependendo do contexto, ela pode significar a, né? Com crase em relação às horas, ou as, em, na, no, né? Como eu digo, at 7:30, né? Às 7:30. At midday, ao meio-dia. At night. Lembrando que com o período de tempo night, nós não usamos o in, nós usamos o at, tá? É uma exceção da língua inglesa, né? At Christmas, fazendo referência a uma data. At home, né? Em casa. Enfim,
tá bem explicadinho para vocês também nas aulas anteriores, com exemplos, né? O uso dessas prepositions. E essa questão da past tense expressions, que eu acredito que tá bem recente para vocês. Inclusive, foi o que eu expliquei na aula de número 31, né? Que nós temos aqui expressõezinhas, né? Pequenas palavrinhas que podemos usar com frases no passado, né? Seja frase no passado simples ou no to be simple past, que é o tempo verbal que vocês estão aprendendo. Então, nós podemos acrescentar informations como last Sunday, né? Last Saturday, last week, last month, last year. Ou também yesterday, né? Fazendo referência a ontem. Apenas o yesterday sozinho, ou yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, yesterday night. Enfim, são past tense expressions. Então, só podem acompanhar tempos passados. Não se esqueçam. Quando eu vou falar de hoje, eu chamo de today, né? Hoje. O amanhã, tomorrow. E o ontem, yesterday. Quando eu quero dizer de uma semana que já passou, eu vou usar last week, semana passada. Mas se é uma semana que ainda vai chegar, eu falo next week. Então, essa é a diferença, né? De passado para futuro, enfim. Eu montei para vocês alguns exemplos aleatórios, né? Usando aí to be past, prepositions e past tense expressions. Então, por exemplo, nós temos aí na primeira frase: I was at my grandma's house yesterday morning. Eu estava na casa da minha avó ontem de manhã. Posso mudar sempre o morning para afternoon, night, enfim, a escolha é de vocês. They were here last Friday. Eles ou elas estavam aqui sexta passada, né? Sexta-feira passada. Last Friday. Posso também alterar o dia da week, né? O dia da semana. We were at school last week. Nós estávamos na escola semana passada, né? Posso colocar last year, last month, né? Last Monday, tá? She was here last year. Ela estava aqui ano passado, né? Vamos supor que uma pessoa estava aqui, mas viajou e não está mais no Brasil. Então, eu posso usar she was here last year, né? Ela estava aqui ano passado. Aí, para vocês observarem melhor, né? O uso já é contextualizado dentro dessas frases aí, dando a entender que é passado, né? Coisas que já ocorreram. Vejamos aqui algumas comparações, tá? Do verbo to be no present e no past. Quando eu falo I'm home today until 7 p.m., né? Eu estou em casa hoje até às 7 horas da noite. Porque eu usei p.m., né? Post-meridian. E aí eu posso falar I was home yesterday all day, né? Eu estava em casa ontem o dia todo. You are very fast today. Você está muito rápido hoje. You were very slow yesterday. Você estava muito devagar ontem. Viram a diferença? He's a good soccer player now. Ele é um ótimo jogador de futebol agora. He was a bad player before. Mas antes ele era um péssimo jogador, né? She is in New York this week. Ela está em Nova York essa semana. She was in Los Angeles last week. Ela estava em Los Angeles semana passada. Olhem aí a comparação, muito legal, né? Para vocês perceberem a diferença do present e do past. Bom, pessoal, como foi uma aula mais direcionada à revisão, eu vou deixar aqui registradas as 2 tarefas da semana que vocês irão fazer no caderno, tá? O exercício 1, para vocês escreverem 7 frases no caderno usando to be past, tá? E o exercício de número 2, escrever 2 frases usando
past tense expressions, tá? A que vocês quiserem usar. Então, vocês vão acrescentar nas frases. 2 frases usando past tense expressions.